O Palmeiras conquista o 11º título do Campeonato Brasileiro e amplia seu destaque como o maior campeão nacional. Vamos revisitar todos os títulos do Verdão? E claro, incluindo esse de 2022. Se inscreve aí no canal e vambora! 1960, 1967, duas vezes, 69, 72, 73, 93, 94, 2016, 2018 e 2022. Ao todo são 6 campeonatos brasileiros, 2 Taças Brasil e 2 torneios Roberto Gomes Pedrosa. E antes que você, não torcedor do Palmeiras, reclame, eu vou explicar um por um e o porquê do Palmeiras ser sim um decacampeão. Foram necessários apenas 4 jogos para o Palmeiras conquistar a Taça Brasil de 1960, a segunda competição com caráter nacional disputada por aqui. O Palmeiras se credenciou a disputar esse campeonato depois de ter sido campeão paulista de 59 e já entrou na semifinal. Santos e Palmeiras numa tarde de decisão. Campeonato Paulista de 59. O Campeonato Paulista de 59 era formado por 17 campeões estaduais espalhados pelo Brasil. Para ser campeão paulista, o Palmeiras precisou fazer 3 finais contra o Santos. Foi um dos grandes duelos entre equipes históricas dos dois clubes. O esquadrão liderado por Pelé versus a Academia de Futebol. Voltando à Taça Brasil, a campanha do primeiro título brasileiro do Verdão foi invicta, com 3 vitórias e 1 empate. O Palmeiras bateu o Fluminense na semifinal e o Fortaleza na final por acachapantes 8-2. Valdir, Djalma Santos, Valdemar Carabina, Aldemar e Jorge, Zequinha e Chinesinho, Julinho Botelho, Romeiro, Humberto e Cruz. Técnico, Oswaldo Brandão. O primeiro grande torneio com caráter nacional disputado no Brasil. O Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão para os íntimos, foi disputado no primeiro semestre do ano e contava com clubes de todo o país. Foi o primeiro de 4 torneios com esse nome, antes da chegada do Campeonato Brasileiro em 1971. As 15 equipes participantes foram divididas em 2 grupos, com 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Palmeiras se classificou ao quadrangular final, ao lado do Grêmio. Na outra chave, passaram Corinthians e Internacional. O primeiro Robertão, portanto, seria decidido com clássicos. 2 grenais e 2 derbys. Após vencer o Corinthians por 2-1 e chegar à final contra o Grêmio, César Maluco, artilheiro do campeonato, marcou 2 vezes e o Palmeiras ganhou por 2-1. Pérez, Djalma Santos, Baldock, Minuca e Ferrari, Dudu e Ademir da Guia, Dario, Servilho, César e Tupanzinho. Técnico, Aimoré Moreira. Lembra da Taça Brasil de 1960? Aqui foi a mesma situação. O Palmeiras foi campeão paulista de 1966 e entrou nas semifinais da competição. A campanha tem 6 jogos com 4 vitórias e 2 derrotas. Na final, o Verdão bateu o Náutico de Pernambuco. Pérez, Geraldo Scalera, Baldock, Minuca e Ferrari, Dudu e Zequinha, César Maluco, Ademir da Guia, Tupanzinho e Lula. Técnico, Mário Travaglini. Novos ventos começaram a soprar no Palestra Itália. O Robertão de 1969 é uma espécie de transição entre a primeira e a segunda academia e já contava com Leão, Luiz Pereira e Edu, mas ainda muito jovens. Uma semana antes do Robertão, o Palmeiras havia conquistado o Ramon de Carranza, vencendo o Real Madrid. Os caras, portanto, estavam cansados. E demonstraram isso. Não venceram nenhum jogo nas primeiras 5 partidas do Robertão, que agora era o único torneio nacional do país, com a extinção da Taça Brasil. Mas o Verdão encontrou o bom futebol e levou a competição. Foram 19 jogos, com 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Leão, Eurico, Baldock, Nelson e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Cardoso, Jaime, César Maluco e Pio. Técnico, Rubens Minelli.
Tem times que o torcedor sabe de cor, recita a escalação como se fosse o verso de uma música ou um poema. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. É a segunda academia do Palestra. Oswaldo Brandão estava de volta ao Palestra Itália. No Brasileirão de 1972, o Palmeiras passou, mas levou um susto na primeira rodada da fase final ao perder do São Paulo. Precisaria ganhar as partidas seguintes e torcer por um tropeço do rival. O América do Rio ficou para trás por 3-1, Curitiba por 3-0. Como os cariocas derrotaram o São Paulo por 1-0, o Palmeiras chegou às semifinais. E aí, deu Verdão. Possuidor da melhor campanha, o Palmeiras tinha a vantagem do empate e usou mesmo. Ficou no 1-1 com o Internacional e na grande final, empate sem gols com o Botafogo, que tinha o ataque liderado por Jairzinho. Por conta do interesse político da ditadura militar, a CBD teve que abolir a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Brasileirão daquele ano teve 40 times, divididos em 4 grupos de 10. Na campanha, o Palestra teve 25 vitórias, 12 empates e somente 3 derrotas. O que chamou a atenção também foi a solidez defensiva da equipe, com apenas 13 gols sofridos. O título foi conquistado com um empate por 0-0 contra o São Paulo, no Morumbi, embora o Palmeiras tenha dominado a partida e criado chances o bastante para vencer. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Mostarda e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Ronaldo, Leivinha, César Maluco e Ney, técnico Oswaldo Brandão. A 7ª conquista do Palmeiras veio 20 anos depois, já na era Parmalat. Depois de sair da fila de 16 anos sem títulos, conquistando o Paulistão daquele ano, o time galáctico do Palmeiras, que contava com nomes como Roberto Carlos, Edmundo, Zinho, Evair, entre outros, na campanha, o time de Vanderlei Luxemburgo fez 22 jogos, com 16 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Na final, o Palmeiras bateu o Vitória por 2-0. Sérgio, Gil Baiano, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. César Sampaio, Mazinho, Edilson e Zinho, Edmundo e Evair. Como aconteceu durante a segunda academia, a era Parmalat também conquistou 2 campeonatos brasileiros seguidos. A base da equipe foi mantida, com um acréscimo muito importante: Rivaldo. O status de favorito foi confirmado sem muita demora. Foi bem na primeira e na segunda fase. E o mata-mata foi um passeio. Venceu bem o Bahia, Guarani e São Paulo. Na decisão, um derby contra o Corinthians. E valeu a lei do ex. Rivaldo marcou 2 vezes contra o antigo clube na partida de ida, 3-1. Marques ainda abriu o placar para os corintianos no jogo de volta, mas Rivaldo, novamente ele, decidiu a partida. O empate por 1-1 valeu ao Palmeiras mais um título brasileiro. Muita coisa aconteceu em 22 anos. O Palmeiras deu sequência ao projeto da Parmalat, conquistou a América com o Filipão, mas entrou em uma crise profunda na sequência, 2 vezes rebaixado. Em 2014, tudo mudou. O novo estádio foi inaugurado e, com o dinheiro do próprio bolso, Paulo Nobre conseguiu ajeitar as contas. Cuca chegou para tentar salvar a temporada e fez um bom campeonato brasileiro, com Gabriel Jesus voando. A campanha do time de Cuca teve 38 jogos, com 24 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Jailson, Jean, Vitor Hugo, Mina e Zé Roberto. Thiago Santos, Tietê e Moisés. Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus. E então chegamos no Deca, marcado principalmente por Luiz Felipe Scolari, o treinador ídolo da torcida palmeirense, que voltou ao clube no meio da competição e embalou o time na conquista de mais um nacional. Dentro de campo, quem comandou a equipe foi mais uma vez o decisivo Dudu, e o gol do título marcado por Daverson na vitória por 1-0 sobre o Vasco em São Januário garantiu o título na campanha de 38 jogos com 23 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu e William, na frente, Borja, técnico
Felipão. Abel Ferreira, treinando o Palmeiras, venceu a Copa do Brasil, o Paulistão e a Libertadores. 2 vezes. Faltava o brasileiro? Não falta mais. Dudu voltou ao Palmeiras e, junto com o Gustavo Scarpa, comandaram a trajetória extremamente vitoriosa do técnico português. O Palmeiras é um decacampeão brasileiro, após uma campanha até aqui irretocável. 35 jogos, 22 vitórias, 11 empates e 2 derrotas. Vale lembrar que o Brasileirão ainda não acabou e o Verdão busca uma marca histórica esse ano. O time com o menor número de derrotas no século. E o recorde já é do Palmeiras. O time de 1976 perdeu apenas 6 partidas no ano, mesmo número do time atual. Mas o Palmeiras de 2022 tem mais jogos disputados. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Mike, Dudu e Rony. E 2022 marcou a estreia nos profissionais de Endrick. Até onde o garoto de 16 anos pode ir, hein? Fala aqui nos comentários.